Bem, galerinha, na nossa linha de hoje, então, eu quero ensinar para vocês esse brinco de mandala super lindo. Notem que eu tô com uns pininhos hoje um pouquinho diferentes que normalmente eu uso. Dessa vez eu tô usando uns pininhos, gente, assim, base para brinco, de aço inoxidável. Então, ele é muito bom que ele é anti-alérgico. Então, eu sempre vou deixar para vocês o material que eu uso aqui embaixo na descrição, ok? Agora eu vou começar com a apresentação da nossa agulha, né, eu sempre uso a de 1,5. Vou começar do centro, ó, mostrando. Vou usar a linha salmão da Fiore, tá. Agora eu vou usar a linha laranja ferrugem da Princesinha, tá bom. Agora essa outra é o roxo da Clea, que é aquela fininha, tá bom. Azul bique da Fiore também, tá. Azul turquesa da Clea, tá? E o outro é o verde bandeira da Fiore também. E para finalizar, novamente, eu vou usar o laranja ferrugem da Princesinha, tá? Lembrando que os nossos materiais que eu uso aqui, eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá bom? Quem quiser comprar, eu compro na Shopee mesmo. Agora vamos aprender? Bem, galerinha, então para começar, vamos pegar a nossa linha salmão da Fiore, fazer um anel mágico. Vou subir umas correntinhas, uma. Gente, dá pra perceber que eu tô dublando, né? Porque às vezes eu não consigo fazer o vídeo em total silêncio, então eu acabo tendo que dublar, né? Então, fiz 2 correntinhas e vou dar continuidade com pontos baixos, tá? Então, vou colocar 10 pontos baixos, ok? Você pode optar por fazer 10 pontos baixos sem contar com aquelas correntinhas também, tá? Vou deixar essa parte a critério de vocês. Isso não vai influenciar muito na peça de vocês, a não ser realmente o tamanho, tá? Mas pode variar bem pouco, ok? Mas eu levantei as 2 correntinhas e vou fazer esses 10 pontos baixos aí, tá bom? Lembrando, gente, que eu sempre deixo a lista de materiais, link para compras, tudo na descrição do vídeo, tá? Bem, galerinha, agora eu vou contar então os meus pontinhos, que é o que eu sempre indico vocês a fazerem também, né? Eu fiz os meus 10 pontos baixos, tá? Não contei com as correntinhas. Agora nós vamos fechar aqui o anel mágico, né? Finalizando ele com um ponto baixíssimo, tá? Ó, eu enrosco ali do outro ladinho naquela última correntinha das duas e puxo, tá? Agora, puxo mais uma correntinha para cortar, né? E dar essa finalização pra gente ir pra nossa segunda carreira, tá bom? Lembrando que eu sempre dou umas puxadinhas no meu anel mágico para já ir ajustando. Agora, nós vamos entrar com a linha laranja da Princesinha, a linha que eu falei para vocês lá no começo do vídeo, tá? Então, a forma de se iniciar as carreiras é sempre a mesma, sempre com essa voltinha ali que eu tô na agulha, tá? Aí eu tento ao máximo possível, gente, esconder as linhas, tá? Mas se você não conseguir, depois você só precisa cortar bem rente, depois vocês vão ver a finalização, no final eu mostro pra vocês também, tá? Então, aqui a gente vai iniciar pontos altos nessa segunda carreira, tá? Então, eu sempre começo ele com as correntinhas, né? Então, fiz aquela minha primeira, a minha segunda. Gente, às vezes pode dar uma enroscadinha, tá? Mas é normal, principalmente quando a gente tá trabalhando com essas linhas da Princesinha, por exemplo, elas dão uma enroscadinha mesmo, tá? Então, eu fiz 3, 4, certo? Você pode, depende do tamanho do seu ponto, tá, gente? Se você vai fazer 3 ou 4 correntinhas para subir, tá? Então, no mesmo lugar, eu coloquei um ponto alto. Podem notar que eu entrei ali na linha com um ponto alto no mesmo espaço, tá? Então, eu vou no seguinte, lacei, né? Vou fazer outro ponto alto ali. E aqui, a sequência de pontos é sempre 2 pontos altos em cada ponto baixo de base, tá? Então, a minha base ali tem os pontos baixos, eu estou fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base,
tá? E isso é a carreira toda, tá bom? Somente isso. Eu vou continuar mostrando mais um pouquinho para quem é iniciante, né? Os pontinhos. Notem que às vezes eu dou uma aceleradinha no vídeo para não ficar muito extenso, tá, gente? Lembrando que se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Meu canal ainda não é monetizado, então conto aí com a colaboração de vocês, tá? Quem quiser fazer um Pix para doação, fica aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com os links. Você comprando pelo link me ajuda muito, tá? Como vocês podem notar, mostrei para vocês que a sequência é a mesma, né? Eu dou a volta nele todo, ok? Quando eu chego próximo do fim, a sequência é sempre a mesma de finalização, tá? Terminei os pontos, eu uno lá a carreira num ponto baixíssimo e corto a minha linha, tá? Dou mais, né, uma puxadinha, como se fosse fazer uma correntinha, ó. Fiz um ponto baixíssimo, e agora eu puxo como se eu fosse fazer ali uma correntinha e puxo ele, tá? Quem quiser já finalizar a princesinha queimando, pode fazer também. Agora, a gente inicia da mesma forma com que vocês já estão acostumados, tá? Agora com a nossa linha roxa da Cleia, né? Sempre com aquele anelzinho, sempre puxo, o procedimento é sempre o mesmo, tá, gente? Eu gosto de deixar para acelerar as etapas depois, né? Você pode iniciar, não precisa ser exatamente no mesmo ponto onde você finalizou. Você pode colocar ele um ponto mais para trás, ou um pouco mais para frente, para não ficar saltando muito. Então, eu inicio da mesma forma, fazendo as minhas correntinhas. Eu faço umas de 3 a 4 correntinhas, tá? E depois, eu dou mais uma laçada, faço um ponto alto, tá? Tinha feito a mais aqui, desmanchei, não tem problema. Faço mais um ponto alto dentro desse mesmo espaço. Finalizo meu ponto alto, eu faço uma correntinha de separação, tá? Depois eu vou lá, eu vou pular o próximo ponto, tá? Eu não posso dividir aqueles 2 pontos altos que eu tinha feito lá embaixo, tá? Eu vou dar continuidade à minha sequência, fazendo 2 pontos altos, tá? Na mesma entrada ali, mas eu não vou dividir os pontos altos que estão embaixo, os pontos casados. Lembra que nós fizemos pontos casados? Eu não vou dividi-los. Eu vou pular um ponto para que ele fique certinho, tá? E daí eu faço a mesma sequência, sempre 2 pontos altos, então eu pulo um, ó, tá vendo? Entro no próximo para não dividir, eu não quero que divida no meio. O meu casalzinho, eu quero que ele continue casadinho ali, tá? Então, ele precisa fazer essa separação acompanhando. Então, a gente vai nos vãozinhos ali, tá? Então, é 2 pontos altos, uma correntinha de separação. 2 pontos altos, uma correntinha de separação. Essa é a sequência, tá? Então, é no mesmo espaço esses 2 pontos altos, daí a correntinha de separação, tá? Então, a gente continua dando essa sequência e vai até o final. Chegando aqui na última parte, né? Novamente, eu finalizo com um ponto alto, depois outro ponto alto no mesmo espaço, tá? E uma correntinha de separação, tá vendo? Embaixo formou aquele desenho bonitinho ali, nós não dividimos os pontinhos casados, né? E eu finalizo ali com o ponto baixíssimo. Lembrando que eu deixei ali uma correntinha de separação também antes de fazer esse ponto baixíssimo, né? Dei aquela laçadinha de sempre, puxo, né? Cortei a linha, puxo, tá? Mesmo procedimento de sempre, tá? Agora nós vamos dar andamento à próxima carreira. Agora a gente vai vir com a nossa linha da Fiore, o azul royal, mesma forma de se iniciar, fazendo aquela laçadinha que eu dou sempre. Agora a gente vai naquele vão onde tem a correntinha de separação e a gente vai dar início à nossa sequência nesse vão, que é na correntinha, tá? Então, eu peguei, já dei uma laçadinha, né? Tô levantando as minhas correntinhas, levantei 2 a 3 correntinhas, tô pondo um ponto alto no mesmo espaço, tá? Outro ponto alto, então corresponde a 3 pontos altos, tá?
naquele espaço de separação da correntinha. Finalizei, dou uma corrente de separação e dou continuidade na nossa sequência. Nós vamos fazer os bloquinhos, né? Como se fossem bloquinhos. Então, ponto alto, outro ponto alto, dentro do mesmo espaço que aquela correntinha de separação da carreira anterior, né? Tento esconder o máximo possível da minha linha, né, gente? Mas depois a gente vai fazer uma finalização bem legal, tá? Lembrando que vocês podem ver que eu estou trabalhando com espessuras diferentes de linhas, e isso deu toda a diferença no meu trabalho. Mas se você não tiver, não tem problema, tá? É que essa diferença, mesmo eu usando a mesma agulha, né? Essa diferença na largura do fio fica muito legal, fica interessante, né? E principalmente a diferença de textura também. Uma linha mais fosca, né? Outra mais brilhante. Então, note que eu dou sequência nele todo, tá? Finalizo de novo com uma correntinha de separação para unir lá naquelas correntinhas que eu subi, tá? Finalização é sempre a mesma. Puxo, corto a linha e assim por diante. Para iniciar aquela laçadinha comum que eu sempre faço, agora a gente está usando a linha turquesa da Cleia, né? A cor turquesa, o azul turquesa. E agora são pontos bem simplinhos. Nós vamos fazer, ó, tá vendo que eu comecei pelo vão, tá? Nesse vão eu vou colocar 2 pontos baixos, né? Então, eu dou uma correntinha, um pontinho de correntinha ali, né? Galerinha, eu desfiz ali para iniciar nenhum outro ponto para não ficar muito grosseiro, tá? Então, dando sequência, ó. Eu iniciei como se fosse fazer uma correntinha, mas coloquei 2 pontos baixos na mesma separação ali, tá? Agora, eu vou fazer em cada ponto de base, ó, ali, um ponto baixo. Quando eu chegar na separação, onde tinha aquela corrente de separação, eu faço 2 pontos baixos, tá? Então, quando eu chego ali, ó, entre um ponto alto e outro, eu dou apenas, faço apenas um ponto baixo, tá? Ó, fiz ali, em cada separaçãozinha ali, em cada ponto de base, eu tô fazendo um ponto baixo. Só que em cada separação eu faço 2 pontos baixos, porque eu quero manter ainda a aparência desses bloquinhos. Então, por isso que é importante na divisão colocar 2 pontos baixos, onde tinha aquela correntinha embaixo de separação, tá? Então, eu vou dar essa sequência nele todo aqui agora, tá? Para finalizar, a mesma finalização que eu sempre dou, né? Aqui eu vou finalizar com um pontinho baixo, ok? Gente, até peço desculpa para vocês que eu só consigo às vezes fazer esses vídeos dublando, então às vezes fica o áudio um pouquinho mais atrasado ou adiantado, tá? Ou posso confundir o nome de um pontinho ou outro, tá bom? Mas vocês sabem, né? Vida corrida. Vamos dar continuidade então para a próxima carreira, que é a linha da Fiore, que a gente vai usar no verde bandeira. A forma de se iniciar é sempre a mesma, né? Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês é que aqui, ó, por exemplo, eu vou iniciar entre os pontinhos ali que eu tinha feito da carreira anterior, e eu vou colocar apenas uma carreira de pontos baixos aqui, né? Então, ele é bem simplinho. Se você for usar, às vezes, uma linha mais fina ou da mesma espessura da outra, faça o teste para ver se ele não vai fechar o seu círculo, tá? Como eu tô usando uma linha mais, assim, ela é um pouco mais larga, né? Ela é mais grossa. Então, pode ser que ela dê diferença de você usar, fazer só um ponto baixo em cada ponto de base,
pode dar diferença se a sua linha for mais fina, tá? Mas na minha linha, que é um pouquinho mais grossa do que a anterior, deu super certo eu só fazer um ponto baixo em cada ponto de base, que é só isso, tá? Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar ao final, tá bom? Aqui eu não vou duplicar nenhum deles, não vou fazer casado em nenhum deles, tá? Só vou finalizar, chegar até o final fazendo pontos baixos em cada ponto de base, tá? Finalizei então com um ponto baixíssimo, né? Quando eu chego lá no ponto final. Finalização é sempre a mesma. E aqui um pontinho um pouco diferente que a gente vai fazer, que vai ser nossa próxima carreira, é a única vez que eu vou repetir uma linha, né? Então, eu vou repetir a linha da princesinha para nossa próxima carreira. A forma de se iniciar é sempre a mesma, né? O que vai diferenciar é o estilo do ponto que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou entrar em qualquer lado ali, preferir no começo. Vou iniciar como se fosse fazer o ponto baixo, né, ali, o ponto de base que eu sempre faço. Às vezes pode dar uma escapadinha, gente, no começo a princesinha, como eu falei pra vocês, porque, assim, ela é uma linha muito fininha. Então, às vezes ela atrapalha um pouquinho, né? Então, como eu já tinha iniciado, já dei continuidade ali. E ao invés de eu ir pra frente, fazendo ponto baixo, eu vou caminhar para trás. Então, em vez de eu enroscar a linha para frente, eu vou sempre no ponto de trás, ó, e passo a minha agulha, ok? Então, esse é o ponto caranguejo. Ele fica muito bonito para vocês fazerem essa finalização. Ele parece até uma cordinha, né? Ele fica com uma aparência de uma cordinha. Então, ele é um ponto baixo que a gente vai andando para trás, ó. É igualzinho o ponto baixo, só que ao invés de você colocar, né, enfiar a agulha no ponto seguinte de base, não, é no ponto anterior de base, ó. Ponto de base anterior. Então, você vai seguindo essa sequência até chegar do outro lado. É só um ponto caranguejo, que é um ponto baixo para trás, né? Seguindo a carreira para trás, caminhando para trás, até chegar ao final, gente. É basicamente só isso, tá bom? Gente, nas próximas partes aqui, eu vou acelerar bem o meu vídeo, tá? Porque é só finalização, então acredito que a parte que vocês precisavam escutar de áudio mesmo, eu já gravei, tá bom? Então é isso, agora eu vou acelerar o vídeo um pouco, tá bom, gente? Gente, eu acabo optando deixar sem áudio muitas partes do meu vídeo por conta de direitos autorais, porque às vezes qualquer áudio que você coloque, mesmo dizendo que é free, pode ser que você corra o risco dele vir a ter algum tipo de corte, se futuramente for monetizado eu posso ter algum problema, então por isso que eu não coloco música nos meus vídeos, tá bom? Porque eu não gostaria de ter nenhum problema com ele. Algumas pessoas sabem, eu tenho meu outro canal, que é o meu canal oficial, que é do meu trabalho, né? O crochê, gente, na verdade é um hobby que eu tenho. Eu faço algumas peças para vender, né? Mas então, por isso que eu não consigo focar muito nesse meu canal, porque eu já tenho um outro canal de artesanato que é do meu trabalho, do meu ateliê, que é o que eu trabalho com costura criativa, né? E também com o nicho infantil. Inclusive, quem quiser conhecer, esse é o meu outro canal, vou deixar na descrição para vocês verem também, tá? Aqui é bem básico, como vocês podem ver, eu usei cola escolar, tá, gente? Cola escolar mesmo, tá? Faço o mesmo nas duas peças e eu colo só na parte da frente. Agora eu tô mostrando ele aí depois de durinho, a peça já finalizada ali, uma das peças. Agora eu vou mostrar eu colocando o alfinetinho, né? Aqui eu uso um alfinete, a argolinha, uso a base que eu falei pra vocês de aço inoxidável, só que ela está no dourado e fica muito bonito. Gente, fica outra coisa, né? Fica muito lindo. Essa miçanga é uma miçanga de madeira,
tá? Eu vou ver se eu encontro onde eu comprei ela, deixo pra vocês o link na descrição também do vídeo, tá bom? E é isso aí, galera. Esse é o nosso parzinho de brincos de mandala pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Beijos. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês gostariam de aprender numa próxima aula também e o que vocês acharam desse brinco, certo? Beijinhos. Tchau, tchau.